Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6. Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pela qual também obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, por que essa palavra fé? Parece algo tão básico da nossa vida cotidiana, ainda mais como cristãos. A gente sempre ouve falar sobre fé. A gente fala sobre fé, muito sobre amor, muito sobre esperança, porque são as três bases do cristão. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, fala que esses três sentimentos vão permanecer, essas três bases, a fé, a esperança e o amor. Entre delas, o maior é que é o amor. Mas a fé é algo tão importante na nossa vida que, quando o pastor, domingo retrasado, falou sobre as armaduras de Deus, ele citou o escudo da fé. E os irmãos sabem que o escudo ele serve para a nossa proteção. Todo mundo aqui já viu algum filme, algum desenho, onde quem estava com o escudo, ele se sentia protegido, mas bem protegido. É assim, tudo que vinha, de uma espada, uma coisa, ele sempre defendia com o escudo. Hoje em dia, a gente vê nesses desenhos mais evoluídos, por exemplo, Capitão América, a gente vê, está em alta. E qual que é o símbolo do Capitão América, assim, principal? É o escudo dele. Porque você torna um escudo que não apenas defende, mas ele ataca também com o escudo, vira um bumerangue, assim, ele joga o escudo vai e volta nele. Mas é algo que passa um pouco dos limites, mas eu quero dizer para os irmãos, apenas como uma comparação, que quando a Bíblia nos fala que compara a fé com esse escudo, o escudo da fé, é justamente para mostrar a importância que a fé tem nas nossas vidas nos dias de hoje. Sempre foi na vida do cristão. Então eu quero falar um pouco sobre fé com os irmãos. Tenho certeza que não vou falar tudo sobre fé, porque o assunto é muito vasto, e a gente precisa ficar aqui diz sobre fé. Mas algumas coisas, irmãos, que a gente vê durante o dia a dia, a gente acaba percebendo que a fé tem sido um pouco distorcida em relação ao nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, aqueles que confiam e acreditam que seja fé. E eu peguei um significado aqui, não um dicionário bíblico, um dicionário normal, do que seria fé. Eu vou ler para os irmãos aqui, para os irmãos só começarem a entender nós vamos partir. Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou parte ou fonte de transmissão. Ou seja, nós temos fé em Cristo, temos fé na palavra de Deus. Acreditamos nela e temos certeza que é verdade. Aí você fala assim, prova que é verdade. Não tem prova, mas eu acredito. Amém? Isso é fé. A fé, para muitas pessoas, pode ser algo, improvável. E para nós, a gente sabe que não tem como você provar a sua fé. E fala assim, como é que ele ressuscitou então? Não sei, não vi. Mas tenho certeza que ele ressuscitou. Amém, irmãos? Todos aqui têm essa concepção? Amém? Tenho certeza que a maioria aqui acredita nisso, confia nisso. Mas o interessante quando a gente lê esse Romanos capítulo 11, a gente entende que a nossa vida ela é baseada a vida, eu falo assim, o dia a dia com Deus, ela é muito mais baseada
em aspectos subjetivos do que objetivos. O que é isso? Vou explicar. A nossa vida não se baseia no nosso fazer, o que a gente faz. Eu não vou fazer algo para alcançar algo de Deus. Isso os irmãos já aprenderam isso aqui um monte de vezes. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente se encontra ainda pensando dessa maneira. E a gente acaba trocando um pouco o nosso sentido de fé. Porque a gente passa a acreditar que fé é aquilo que eu vou esperar que Deus faça. Eu vou orar e eu tenho fé que isso vai acontecer. Já muda um pouco do sentido da fé. Porque fé não é uma crença. Fé não é uma devoção muito forte de que eu vou orar e Deus vai fazer porque eu tenho fé. Eu tenho convicção. Eu posso falar assim para os irmãos assim, ô irmão Luiz, eu tenho fé em você. O que significa isso? Significa que eu vou confiar 100% cegamente nele. Significa que eu acredito que ele vai conseguir fazer algo. Então, acreditar, confiança, não é simbolismo da nossa fé cristã. E que muitas pessoas têm confundido isso. Têm confundido que a fé é algo que eu faço para alcançar o favor de Deus. E isso, irmãos, é gravíssimo. Por que é gravíssimo? Porque Deus ele não olha para nossas ações. Deus olha para a motivação dos nossos corações. E quando a gente encontra isso, talvez o texto mais clássico e claro que a gente precisa entender isso é lá na escolha de quando Samuel vai à casa de Jessé escolher o rei de Israel. Quando ele bate o olho naqueles homens fortes, grandes, né? E o primogênito lá de Jessé, ele fala assim: esse com certeza vai ser o rei. Por quê? Por causa do porte físico, do jeito de andar, do jeito de se vestir, né? E agora, quando chega, quem vai ser o rei? Baixinho, pequenininho, franzino, feinho, né? Porque Deus escolheu a Davi. Vai falar, quem fala para Samuel? Samuel, não olha nos olhos dos humanos, porque eu não vejo como os homens veem. Eu vejo o coração. Então Deus ele sempre vê as nossas intenções, qual que é a intenção do nosso coração. E a gente for caminhar pensando que a gente faz algo para que a nossa fé é algo que eu espero que Deus faça, mas em contrapartida eu faço algo para alcançar o favor de Deus, eu passo a querer controlar Deus. O que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Quando nós passamos por momentos difíceis, ou quando temos uma situação difícil de lidar, a gente sabe que a gente não pode alcançar aquilo sozinho. O que a gente pensa? Então, vou buscar quem pode. É Deus, né? E Deus pode, então Ele vai me ajudar. Aí o que eu faço? Vou me sacrificar. Vou jejuar, vou orar, vou ao monte, para Deus me abençoar. Aí quando eu alcanço aquilo, o que eu falo? Alcancei aquilo porque a minha fé foi tão forte que eu consegui alcançar aquilo. Ou seja, a minha fé... Essa fé que a gente fala que é fé, né? Isso que a gente chama de fé, na verdade, é algo que eu me convenço que fui eu que fiz. Fui eu que alcancei isso. E um dos textos mais conhecidos que a gente vê na Bíblia é o quê? Nós somos salvos pela fé. Não pela fé, pela graça. Está vendo como a gente pode confundir as coisas, irmãos? Se a gente for ligar uma coisa para a outra, nem sempre a gente vai conseguir, a gente vai ficar no caminho errado. A gente acha muitas vezes que a gente é salvo pela nossa fé. E daí eu passo a dizer o quê? Que eu sou salvo pelas minhas obras. Eu sou salvo pela convicção do homem. Ou seja, pela força do homem. E isso é um erro nosso. A gente é salvo pela graça, mediante a fé, para boas obras. Amém, irmãos? Amém. Então nós somos salvos pela graça. Essa é a palavra. Amém? O que é a graça? É o favor de Deus. É o que Deus fez. Mas interessante que fala mediante a fé. Então, quando eu vejo, a gente vê isso, a gente vê a fé como tão importante que lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 23, não precisa abrir não. É só, se vocês quiserem depois conferir, Romanos 14, 23, vai falar assim que tudo que não provém de fé é pecado. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: tudo que é errado é pecado? É, irmãos, pecado? Escrever bolacha com X é pecado, irmãos? É errado, mas não é pecado. Amém, irmãos? Nem tudo que é errado é pecado.
E nem tudo que é certo é santo. Nem tudo que eu faço que é certo é santo. Aí vai o quê? Vai a intenção do meu coração. Se eu faço algo aos olhos humanos certinho, tudo belezinha, mas a minha intenção não é o que agrada a Deus, então a minha intenção é má. Isso não é santo, pelo contrário, isso me leva mais longe de Deus, porque eu passo a acreditar que a minha mão é suficiente para eu alcançar o favor de Deus. E com isso, eu passo a dizer que eu controlo o humor de Deus. Quando eu faço a coisa certa, Deus me abençoa. Quando eu faço a coisa errada, Deus me abençoa. É um erro. Outro erro que a gente comete. Porque Deus, Ele é eternamente bom. Amém, irmãos? Amém. Deus não vai agir com ninguém de forma errada porque fez a coisa errada. Deus não vai agir de maneira boa porque a pessoa fez a coisa certa. Deus não age dessa forma, irmãos. Deus, Ele não nega esforço nosso, não. Ele não vai pagar a gente pelo que a gente está fazendo, não. Isso não é a fé cristã. E é um dos erros que muitas pessoas cometem. Essa é a preocupação, e é isso que quando eu comecei a estudar o livro de Hebreus, eu comecei a aprofundar um pouco mais nesse estudo, e eu ouvi algumas pregações, eu ouvi alguns comentários, a gente aprofunda um pouco sobre isso, a gente vai entender que a nossa fé muitas vezes está baseada em algo errado. Aquilo que a gente sempre acreditou desde pequeno. Por quê? Porque a gente quer comparar a nossa fé com o nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe. E quando eu era pequeno, quando eu queria alcançar algo, eles queriam uma coisa que eles não têm, é assim que eu fazia as coisas certas. Ou vou fazer isso, vou dar uma limpada no terreiro, ou arrumar tudinho, para chegar meu pai e minha mãe e falar assim: ó, pai, me dá isso aí, pô, mãe, me dá isso aí, por quê? Porque eu mereço, eu fiz, eu paguei. Né? Agora eu fiz, agora me paga que eu necessito, que eu preciso. Não é assim? Nós temos assim, irmãos? E a gente age de uma forma com Deus: ó Deus, eu orei. Deus, eu fiz o tempo todo orando, eu mereço, Deus. Aí você fala assim: determina, Deus é obrigado a fazer, está na Bíblia, você fez, então agora você vai receber. Não é assim, irmãos. Deus não age dessa forma. Deus está sustentado na sua natureza imutável e incorruptível. Quando eu falo que eu altero o humor de Deus de acordo com as minhas atitudes, eu estou falando que Deus, Ele é corruptível. Eu mudo o estado de Deus. Eu posso fazer Deus ficar feliz, Deus fazer Deus ficar alegre ou triste. E isso não vai, Deus não vai ficar triste porque uma pessoa, imagina se cada vez que uma pessoa agisse errado de forma com Deus ficasse triste. Deus fica triste, porque nós pegamos o tempo todo. E nesse sentido, onde a gente acaba dizendo que nós somos salvos, que a gente salva Deus, por quê? Porque a minha atitude é que controla o humor de Deus. Então, na verdade, se for o contrário, eu sou o salvador de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E isso é um erro terrível. Né? Porque se for nesse sentido, onde que está a salvação de Deus quando todos os homens pecaram? Porque está escrito que todos pecaram e destruídos pela glória de Deus. Então Deus não está salvo. Então a minha fé não salva a Deus. Então a minha fé salva quem então? Eu? Também não vai ser eu. Vamos entender mais para frente, tá bem, irmãos? Então a minha fé não salva a Deus. Não é a minha ação que vai controlar o humor de Deus. A gente vai ver ali, a gente leu o versículo, capítulo 11 de Hebreus, a gente já viu que os antigos, eles alcançaram bons testemunhos, porque eles entenderam que pela palavra de Deus, o que era invisível se tornou visível. E o que a gente encontra ali, irmãos, a gente pega desde ali de Abel, Abraão, vai citar ali um monte de heróis da fé, e são homens que entenderam a palavra de Deus, assim como nós um dia entendemos. Mas qual que é a diferença hoje da fé dos antigos, daqueles heróis da fé, e a nossa fé? É que nós baseamos muito no que Deus pode fazer. E a gente não pode pensar somente nisso. A fé é justamente o contrário. O que seria a fé? A fé é o intermédio daquilo que Deus fez e aquilo que eu vou fazer a partir do que Deus já fez. Amém, irmãos? Abel, ele viu que Deus é bom. Então, quando ele foi oferecer o sacrifício a Deus, ele ofereceu o melhor que ele tinha, porque ele sabia que Deus tinha dado o melhor dele para o homem. Amém? Então, ele não esperou que Deus falasse: ó Deus, eu vou orar aqui, o Senhor vai oferecer o sacrifício para o Senhor mesmo. Não, ele foi lá e ofereceu o sacrifício para Deus. Isso sim é fé. E deu o melhor dele. Amém? Mediante aquilo que ele viu Deus fazer.
O pastor falou aqui a respeito da construção. Os irmãos percebem que fé é justamente isso. Se o pastor fosse baseado nessa fé que está hoje em dia, o que ele fazia? Ele falou assim: não, primeiro eu vou orar e tudo quando eu juntar o dinheiro todo, eu começo a agir. Vou orar para Deus começar a agir primeiro. Deus age, depois quando o Senhor agir, eu ajo. Não, ao contrário. A ação tem que vir de nós primeiro. Deus, eu vou agir pela fé. Porque eu sei que o Senhor vai me abençoar. Eu conheço a sua promessa, eu conheço a sua palavra, e sei que se eu agir, o Senhor vem e age também. Amém, irmãos? É isso, irmãos. Não é colocar vamos dizer assim, a minha força, o meu braço, não é isso. Eu não estou fazendo isso, eu estou dizendo para Deus que eu confio nele, que eu tenho fé nele. E às vezes a pessoa pode ser uma fé cega, uma coisa, e parece uma coisa que é uma paixão, uma coisa cega, uma coisa que fecha os olhos e faz. Não é isso, irmãos. É o conhecimento que nós temos de Deus. Então, fé está muito mais ligado a conhecimento do que confiança. E quando eu falo de confiança, eu estou falando o seguinte: eu confio em alguma coisa, eu confio em alguém, mas essa confiança ela pode acabar. Essa confiança ela pode ser abalada. Isso não é fé. E a gente liga muito mais fé com confiança. E fé, na verdade, é o conhecimento que eu tenho de Deus. Se eu conheço Deus, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele não vai me desamparar. Então, em momento algum, eu vou olhar para trás e falar assim: o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu fiz? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou errado? Não! A minha convicção é firme de que eu estou no caminho errado. Às vezes, tudo ao meu redor está falando: não, você fez a pior escolha da sua vida. Mas eu tenho certeza no meu coração, eu tenho a fé que eu realmente estou no caminho certo, no caminho da salvação. Se os irmãos lerem um pouquinho antes ali, esse Hebreus no capítulo 10, ali vai falar justamente sobre isso. O autor aos Hebreus, ele vai falar o seguinte: falar que os irmãos antigos, eles passaram momentos difíceis e eles foram perseguidos, e muitos morreram por causa do Evangelho, muitos perderam seus bens por causa do Evangelho, mas eles tinham a convicção de que Deus era o salvador deles, de que Deus era o salvador deles. Amém? E não porque eles não baseavam a sua vida em bênçãos terrenos. Eles baseavam a sua vida em uma bênção incorruptível, que era o quê? A salvação em Cristo. Isso é fé. A minha fé tem que ser baseada não em algo palpável, irmãos. Porque o que é palpável, isso não é tornar o invisível do visível, isso é tornar o visível do visível. Se eu ver uma casa do meu vizinho, aquela casa bonita, e eu falo assim: não, eu vou ter uma casa igual aquela, então eu vou usar a minha fé para ter uma casa igual aquela. Então isso não é fé, porque eu estou vendo algo visível e não é algo visível. Pelo contrário, eu não tenho que pensar isso. Eu não tenho que pensar em coisas materiais. Eu tenho que pensar em coisas espirituais. Eu tenho que buscar aquilo que vem do alto. E a partir do momento que eu entendo o Evangelho, eu passo a entender que a minha vida ela tem que ser calcada, baseada naquilo que Cristo me ensinou. E Cristo vai me ensinar o quê? Que eu tenho que deixar as coisas deste mundo para trás. E agora passar a confiar em quem? Em Cristo. E ver, agora, vendo a história um pouquinho de novo, eu tenho que dar a minha vida. Para quê? Para ter um bem. Não é assim, irmãos? Para abençoar o próximo. Amém? Então eu tenho que sempre pensar, a gente sempre para o Evangelho sempre para nesse ponto. É eu fazer o que Cristo fez por mim. Qual que é a maior ato de Cristo? Foi a morte dele por nós, a ressurreição dele. E a gente tem que, assim como Cristo morreu e ressuscitou, a gente um dia também tem que morrer, né, e ressuscitar com ele. Essa ressurreição, a gente tem a certeza disso. Né? Todo aquele que confia na palavra de Deus sabe que um dia irá ressuscitar com Cristo. Então, irmãos, o que a gente vê muitas vezes aí é que pessoas dizendo assim: a fé move a mão de Deus. Na verdade, a fé não move a mão de Deus. Porque se a fé movesse a mão de Deus, irmãos, quando Pedro estava caminhando sobre as águas e ele foi lá e afundou, porque faltou o quê? Faltou fé, não é isso? Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas e falou assim: assim como Cristo fez, eu vou fazer também, porque eu vi ele fazendo e eu vou tentar imitar o que Cristo fez. Não foi isso? Só que no meio do caminho ele fundou. Faltou fé para quem? Para Pedro. Se fosse nesse caso que a fé movesse a mão de Deus, quem teria que afundar é Jesus, não Pedro. E quem fundou? Pedro. Jesus vai e levanta ele e fala: homem de pequena fé. Por quê? Porque ele começou a duvidar que ele podia fazer o que Cristo fez.
E é o que muitas vezes acontece com a gente. E justamente porque a gente confunde fé com devoção. O que é devoção, irmãos? Se a gente for no encontro aí do hinduísmo, do islamismo, a gente vai ver milhares e milhares de pessoas. São muitas pessoas que você vai ver lá. E eles não estão ali se encontrando por causa de fé. Eles estão se encontrando ali por causa de devoção. Porque todo homem acredita em um Deus, e ele coloca a sua confiança naquele Deus, e ele acredita que as suas atitudes podem mudar a atitude daquele Deus em relação a ele mesmo. Só que com a gente não funciona assim, irmãos. Porque Deus não vai mudar o seu pensamento porque a gente faz algo de sacrifício. Amém, irmãos? Amém. Talvez isso pode ter acontecido lá no Antigo Testamento, porque lá a aliança era outra, o modo de agir era outra. Conosco, hoje em dia, nós somos baseados pela graça, naquilo que Cristo fez. Amém? E esse resultado de devoção, de obsessão, em detrimento à fé, irmãos, ele causa sérios transtornos no nosso meio. E é por isso que eu acho tão interessante esse tema sobre fé. Porque quando a gente fala de devoção e obsessão, quando a pessoa ela tem a firme convicção de que ela vai orar e que Deus vai fazer, e quanto mais ela sacrificar, mais Deus vai fazer, aí ela passa a ter uma sede tão grande daquilo que ele começa a se perder na sua busca diária. E ele tem a impressão de que ele está tendo compromisso com Deus e Deus não está tendo compromisso com ele. O nível de compromisso de Deus parece ser menor do que com ele, porque ele não recebe as sua bênção, aí ele faz campanha e faz uma oração, faz um jejum e louva a Deus, e Deus não responde. Ele fala assim: onde está Deus? Por que não está me respondendo? Cadê, Senhor? Né? E começa a se questionar, a Deus. E na verdade, Deus falou: usa a sua fé, age primeiro. E nós estamos nessa busca diária de querer agradar a Deus, mas queremos ver primeiro a mão de Deus sobre nós. Aí a gente vê muitas vezes as pessoas procurando por milagres. E perguntam: por que Deus não age como agiu antigamente? Por que Deus não opera tanto milagre como deu antigamente? Aí eu respondo para os irmãos: porque milagre não é para crente. Milagre é para aquele que é incrédulo passar a acreditar em Cristo. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Os milagres não são para nós, irmãos. Milagres já aconteceram nisso em sua vida, lá quando Jesus transformou a sua vida, se transformou naquela criatura, às vezes tão que você mesmo não se amava, e você passa a ver Deus transformando a sua vida dia após dia, de glória em glória. Esse é o maior milagre que nós podemos experimentar. Amém, irmãos? E esse tipo de milagre, irmãos, é que tem que acompanhar a vida da gente, no sentido de quando eu começar a esmorecer, a começar a pensar que tem algo errado comigo, eu vou lembrar de que Deus fez na minha vida. E esse é o milagre. Mas só que o problema hoje é que nós, crentes, somos os que mais procuram milagres. E as igrejas estão cheias de pessoas que estão procurando por milagres, pelo agir de Deus, pelo mover de Deus. O que a gente faz? Parece que os nossos cultos, eu estou falando de modo geral, não estou falando somente de batista, não. Os nossos cultos parece que a última parte que tem que se converter, parece que é Deus. Por quê? Porque aquele que pode, parece que não quer fazer. E aquele que não pode, tem a certeza que não pode fazer. Então o que ele faz? Eu vou agir de forma que aquele que pode fazer e não quer, eu vou agir da forma que ele quer, para que no fim, aquele que pode e não quer fazer, faça, aquele que não pode, faça. Ou seja, vira uma bagunça, irmãos, e vira uma contradição, e vira uma coisa meio que tipo assim, querendo controlar o agir de Deus. E é isso que a gente não pode fazer. A gente não pode deixar que a nossa fé se torne uma busca por milagres, uma busca por coisas impossíveis. Porque a gente tem que ser o milagre. O agente de milagre agora passa a ser aquele que Deus transformou na vida dele. Você agora é o agente de milagre. Nós somos espírito vivificante. E agora você vai abençoar a vida do seu próximo. Agora é você que vai agir. E Deus te salvou para isso. E tem pessoas que passam anos após ano, e estão até hoje esperando milagre de Deus. Milagre, eu quero milagre. Não, Deus falou assim: você agora é um agente de milagre. Vai lá e faz milagre na vida do próximo. Às vezes o milagre na vida do próximo é uma cesta básica, às vezes um copo d'água é um milagre.
vezes ele está com sede, está com fome, e às vezes o alimento que ele recebe, ele fala, é um milagre, é a provisão de Deus. Aquilo lá é um milagre para o seu irmão. E nós não, estamos querendo milagres extraordinários. Queremos ver cego andar, coxo levantar, cego enxergar. E isso, irmãos, não é a base da nossa fé. Não tem que ser aquilo que a gente tem que buscar. A nossa fé tem que ser baseada naquilo que nós vamos fazer. Amém? E talvez seja esse o motivo que a gente tenha se perdido no meio dessa caminhada. A gente tem esperado demais de Deus, e Deus quer que a gente use a nossa fé. Aí o que a gente vê muitas vezes as pessoas distorcendo isso e colocando assim, usa a sua fé, traz isso, faz aquilo, para favor da obra. E não é isso, irmãos. E por a gente não conhecer a palavra de Deus, e por a gente não buscar o conhecimento dentro da palavra de Deus, a gente acaba se perdendo no meio desse tipo de assunto. E acaba pensando que a nossa fé é algo que Deus vai fazer. É a convicção que eu tenho que Deus vai fazer na minha vida. Não pode ser assim, irmãos. A minha convicção tem que ser de que Deus já mudou a minha vida e que o que Deus já fez, e a partir disso eu vou agir da maneira como Deus agiu. Procurar imitar a fé daqueles que já foram realmente comprovados como os heróis da fé. Amém? E talvez uma outra experiência que eu quero trazer para os irmãos justamente sobre fé, a gente vai ver, a gente fala que a gente tem que imitar a fé, imitar quem é Cristo. Né? Assim, Cristo é o nosso centro, é o nosso alvo sempre. A gente vai ver um exemplo clássico disso quando Cristo foi ao deserto ser tentado. Quem que levou Jesus a ser tentado no deserto? Foi o Espírito Santo. Foi. E quem que ofereceu o deserto para Jesus, ofereceu para ele várias e várias coisas, ofereceu glória, dinheiro, poder? Quem que foi? O diabo. Muitas das vezes nós estamos trocando o lado. Parece que o que a gente vê no discurso de muitas pessoas é que não, o diabo me colocou no deserto, agora eu vou orar a Deus para que Deus me tire do deserto. E muitas vezes Deus tem que levar para o meio do deserto para que venha provar o nosso conhecimento que a gente tem de Deus. Porque quando Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, foi para mostrar o conhecimento que ele tinha de Deus, para mostrar que ele era um Deus abençoador. É assim? E o diabo veio para quê? Para facilitar a vida de Jesus. Falou, transforma essa pedra em pão e come. Ou seja, é o mais fácil, o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil nem sempre é o que Deus quer para nós. Deus às vezes está te colocando no deserto, nos colocando no meio do deserto, e a gente está achando que é o diabo. E quando a gente sai do deserto, a gente acha que Deus te tirou. Na verdade, não é Deus que te tirou. Às vezes a nossa oração tem coisa que Deus não vai responder. É só o diabo vai responder diante de oração. E a pessoa está achando que é Deus que está falando. E talvez a pessoa está achando que o diabo vem para dificultar a sua vida, te colocar no deserto. E o diabo vem justamente ao contrário. Ele vai facilitar as coisas para você. Está tudo mais fácil. Pela porta ampla, né? Você pode abrir e passar tranquilamente. E isso, irmãos, não é o Evangelho. A gente aprende nessa história que muitas vezes a gente confunde as coisas. A gente coloca o diabo como vilão, como aquele que nos levou ao deserto, como aquele que está lá e Deus querendo nos tirar do deserto. Quanto mais a gente clamar a Deus, Deus nos tira do deserto. Talvez você está no deserto hoje em dia, nós estamos no deserto, é justamente para que nós venhamos mostrar o nosso conhecimento de Deus. Amém? Repetir isso para deixar bem claro para os irmãos. Né? Eu estou falando para os irmãos, eu não estou querendo colocar o diabo como bonzinho e Deus como malvado, não estou falando isso não. Mas Deus, como o Pai, Ele muitas vezes nos repreende. E Ele quer provar realmente se nossa fé está fortificada, firmada na palavra dEle. Amém? E se você realmente tem ouvido a palavra de Deus neste lugar, você realmente tem confiado em Cristo, certamente que uma prova, uma tribulação que vier sobre a sua vida, até mesmo aquela que para você fala assim, eu não estou aguentando. Aguenta sim, irmãos. A gente aguenta sim. A gente está igual aqueles meninos mimados, sabe? Que chega o pai e fala, não, eu não mereço, não sei que tem, não, tira aqui. E o pai sabe o que é melhor para o filho. Amém, irmãos? Tenha a Deus, irmãos, como um pai. Não tenha Deus como um Deus de barganha, não. Que eu faço e Deus me dá. Eu busco e Deus responde. Isso não é Deus, irmãos. Deus é nosso Pai. Ele sabe que a gente precisa. Antes de nós clamarmos a Ele conhece o desejo do nosso coração. Eu não preciso ficar dia após dia, noite após noite, clamando a Deus e pedindo a Deus uma coisa
material, irmãos. Eu não preciso disso. Meu Deus é um Deus galardoador, um Deus abençoador. É isso que os heróis da fé acreditavam e é isso que nós devemos acreditar. Que Cristo, que Deus, ele não é um padrasto, ele não é um Deus de barganha. Ele é um Deus que é Pai. E por isso que Cristo ele morreu. Justamente porque uma das coisas que Cristo pregava e que incomodava os religiosos daquela época é que Deus era Pai. Falava assim, ó, eu e o Pai somos um. Quem que você está chamando de Pai? Deus é seu Pai? Como assim? Deus não tem filho, não. É impossível. E Cristo vai lá e afirmava toda vez. Não, eu e o Pai. Ou seja, Cristo, ele deu a sua vida para mostrar que Deus, ele é Pai. E como Pai, e como o nosso Pai, ele conhece nossos corações, ele conhece a intenção do nosso coração, ele irá abençoar cada um segundo o propósito que ele quer de nós. Amém, irmãos? Basta a gente confiar nele e não nos apavorar e pensar que a nossa fé possa ser algo tangível. Ou seja, eu perdi a minha fé. Nunca diga isso. Não pense que a sua fé é algo para que venha favorecer a você mesmo. A fé é para que você favoreça o próximo. Quando a gente lê lá que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Por quê? Por se aumentar a iniquidade no mundo. Essa iniquidade aí, irmãos, não é pessoas ruins, não. Muitas pessoas pensam que é a pessoa que é ruim que vai aumentar. Muitas pessoas ruins na terra e por isso a iniquidade o amor vai esfriar. Muitas das vezes, essa iniquidade tem crescido em nosso meio, e até mesmo dentro das igrejas, são pessoas boas demais. O que o Evangelho sempre combateu. Eu sou bom demais para ficar aqui. As pessoas não estão vendo o meu esforço. Eu faço, ninguém olha para mim. E eu me sinto tão assim, né? Tão bom com Deus, que eu falo assim, eu mereço coisa melhor. Eu mereço, não mereço estar aqui. Eu estou aqui porque eu estou tendo misericórdia desse povo, né? E a gente tem visto que no mundo tem crescido pessoas boas demais, muitas pessoas boas demais, que se acham melhores do que as outras. E por isso cresce o número de separações. Por quê? Porque sempre há um marido ou uma mulher que se acha boa demais para ficar com aquele traste, aquele que não presta. Então eu vou separar, porque eu sou bom demais, o outro é ruim. Né? Sempre há pessoas brigando, discutindo na igreja. Por quê? Porque eu sou bom demais e aquele outro não está reconhecendo o que eu sou bom. Ele não está reconhecendo o que eu mereço. Então, eu vou sair dessa igreja, ou então eu vou mudar de ministério, ou então eu vou ficar emburrado, ou não vou perdoar, porque eu sou bom demais. E isso tem aumentado, tem feito o amor diminuir. Por quê? Porque nós estamos nos achando bom demais. Né? E aí a gente vai ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que se acharam bom, que poderiam agradar a Deus com as suas atitudes, com a sua obra. A gente vê um caso clássico de Marta e Maria. Quando Maria está ali prostrada perante Jesus, e agora chega, e Marta fica nervosa com Maria, né, e fala, Jesus, não está vendo não? Aí, ó, eu estou aqui atarefada, querendo agradar o Senhor, arrumar a casa, tudo, e minha irmã parada aí. E quando a gente vê isso, né, irmãos, no nosso meio, né? A gente fala assim, até eu faço louvor a Deus, a gente não escuta um glória a Deus, eu prego, a gente não vê avivamento, a gente não vê mudança. Por que, Deus? Por que isso? E Deus muitas vezes fala com a gente, ó, calma. Ó, Maria está escolhendo o melhor lugar, que é aqui, ó, sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Porque quando ela ouve, ela passa a ter fé. E quando ela tem fé, ela passa a ter conhecimento de Deus. E quando ela fizer algo, ela vai ter certeza que ela vai fazer certo. Por quê? Porque ela ouviu de Deus. E ela aprendeu de Deus. Mas nós queremos fazer, para que Deus venha se alegrar sobre nós. E esse é o erro, irmãos. A gente não tem que fazer, a gente tem que confiar no que Deus fez. Eu vou fazer a partir do que Deus fez. Então eu tenho que primeiro ter conhecimento do meu Deus, saber o que Deus fez, para que depois eu faça também. E aí, o que eu vejo muitas das vezes, em nosso meio, eu posso dizer isso por experiência própria, cada um de nós, muitas vezes a gente coloca dificuldade nas coisas, porque a gente se acha incapacitado de fazer as coisas. É errado? Não é errado, irmãos. Mas eu tenho que acreditar, e agora que eu tenho que colocar a minha fé em ação. Ó, eu vou fazer algo, mas eu nunca fiz isso. Eu não vou fazer por quê? Porque eu não tenho capacidade de fazer. Ou seja, você não está colocando a sua fé em ação. Coloca a sua fé em ação agora. Fala, Senhor, eu nunca fiz isso, mas pela tua obra eu vou tentar fazer.
Mas nós não. Tudo a gente coloca dificuldade. Se é a palavra de Deus, então, não, que é isso? Isso aí é muito difícil. Não, a gente não tem condição de fazer isso, não. Deixa o outro fazer. Tem um outro responsável por isso, o outro faz. A gente está sempre colocando a coisa para frente. Deixa o outro fazer. Não é assim? E isso, irmãos, é o nosso erro. A gente tem que passar a confiar que se nós temos fé em Deus, é Deus que vai nos capacitar. Primeiro eu faço. Aí Deus vê o meu esforço, não porque eu mereço, irmãos, mas porque eu estou fazendo pela obra dele, e ele vai falar assim, eu vou abençoar, por quê? Porque ele está tendo esforço que ele fazer, e não, eu estou vendo a motivação no coração dele, que não é para se gloriar. A intenção dele é que a obra de Deus seja feita, então eu vou abençoar. E aí Deus abençoa, e Deus faz. Amém? E a gente vê, irmãos, que a experiência que a gente tem com Deus é a melhor coisa que tem, porque é algo que ela dura nossa vida para sempre. A gente vê o sacrifício de Abel, que a Bíblia fala assim, que até hoje, né, ou seja, o Hebreus falando, até hoje eles falam o sacrifício de Abel. Não é assim? Então, é algo que a gente vê que quando realmente a fé e o conhecimento de que Deus faz, a gente começa a agir conforme Cristo agiu. E essa tem que ser a diferença na minha vida. Eu não tenho que me achar bom demais, pelo contrário. A gente sempre vai se achar em falta com Deus. A gente nunca fica magoado, irmãos, pelas pessoas, as coisas erradas que as pessoas fazem com a gente. A gente fica magoado porque a gente faz algo bom, a gente coloca na balança e fala assim, ó, eu fiz coisa boa demais e até agora eu não estou recebendo o merecimento que eu merecia. Então, eu fico chateado pelo bem que eu deveria receber, e não pelo que o Senhor faz de errado comigo. E esse é o nosso erro. O cristão não deve agir dessa forma. Aí a gente choca com o mundo nessa questão, porque eu desde pequeno e até hoje eu fui ensinado, desde quando eu era menino lá na escola, se eu fiz o dever de casa certinho, eu tenho a nota boa. Se eu trabalho no meu serviço lá e eu faço a produção aumentar e eu crio alguma coisa, eu recebo um aumento, eu recebo elogios. Aí eu chego na igreja, é a mesma coisa então. O que eu vou fazer? Vou fazer o melhor porque eu vou receber o elogio e vou receber o melhor de Deus. Não é assim. É justamente o contrário. É aí que Deus vai vir e falar assim, ó, fez? Muito bem, agora continua fazendo. Vai para frente, né? Vai, mas, irmãos, é a realidade. E a gente tem que chegar a esse amadurecimento, a gente tem que chegar a esse ponto de entender de que a nossa fé é algo superior a este mundo. A nossa fé, irmãos, não é algo somente pedir Deus e Deus nos dá. Deus não é um Deus de barganha. Deus é Pai. E muitas vezes o Pai, ele vai te levar à escola dele. A escola do Pai, às vezes, é um pouco dura para a gente. Porque a gente não vai entender os propósitos de Deus. Mas, no fim, se a gente permanecer firme, depois você vai falar, agora eu estou entendendo porque eu passei por aquilo. Na época eu achei que era por causa daquilo outro, mas agora eu estou entendendo. Mas sabe qual que é o problema nosso? A gente desiste fácil demais. Porque as coisas que a gente deveria abrir mão, a gente não abre. Mas aquilo que tem valor na nossa vida, que é o tesouro, que é a palavra de Deus, a gente deixa de confiar nela. Por quê? Porque a gente se acha bom demais para a Bíblia. Já acha, tipo assim, eu não estou seguindo tudo que a Bíblia está falando aqui. Então, igualzinho aquele jovem rico lá, ó, tudo que está na Bíblia aqui eu tenho cumprido, Deus, tenho procurado cumprir. E a gente está errado, sabe, irmãos? A gente não consegue cumprir isso aqui. A gente não vai cumprir isso aqui nunca, todo. Mas somente se a gente mostrar a nossa intenção no nosso coração de que Deus, Ele quer o melhor para nós, e a partir desse momento, eu não ficar buscando coisas materiais, irmãos, nós passamos dessa época, irmãos. Isso é coisa para menino na fé. Buscar milagres é para pessoas de novos convertidos. É aquele que ainda não entendeu ainda o Evangelho. Ele está ainda no caminho ainda. Agora, nós que já temos mais tempo de Evangelho, já temos uma certa vivência já com Cristo, a gente tem que entender que esse relacionamento com Deus, de pai e filho, ele tem que ser um relacionamento maduro, de que Deus fala e eu obedeço. Eu tenho que entender a autoridade de Deus. Eu tenho que entender a autoridade de Deus. E a autoridade de Deus, muitas vezes, é fazer com que eu entenda as provas, as lutas, as tribulações da minha vida. Não é tudo diabo, não, irmãos. É Deus que está no controle, é Deus que está na situação. Amém, irmãos? Confia nisso. Tenha fé em Cristo. Tenha fé realmente naquilo que você tem vivido com Cristo. Né? Talvez a sua vida hoje, talvez não esteja muito bem. Você olha para trás e fala assim, mas o que eu tenho feito? A minha vida está uma bagunça. Eu não estou vendo nenhuma esperança para frente. Mas pensa numa coisa, a fé, irmãos, ela tem que permanecer para sempre. A fé, a esperança, o amor. Eles estão ligados, irmãos. São 3 coisas que a gente tem que permanecer firme. E a fé é o nosso escudo, a gente não pode perder ele.
Talvez eu estou fraco espiritualmente, mas a minha fé, ela tem que segurar esse momento da minha fraqueza. E eu vou me defender nesse momento agora. Minha fé é a minha defesa. Tem pessoas que acham que defendem o Evangelho. O Evangelho não precisa de defesa. O que precisa de defesa sou eu. É eu que preciso de defesa. E justamente é a minha fé que vai fazer com que essa defesa seja garantida. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Que essa palavra venha entrar em nossos corações, mas vai trazer mudança, irmãos. Sabe como eu falei para os irmãos? Talvez eu estou falando algo aqui que os irmãos não concordam, que os irmãos acham que é o contrário, que os irmãos acham que mas isso aí mudou totalmente o meu conceito. Eu falei para os irmãos têm livre escolha de estudar e procurar algo que os irmãos acham que é de outro pensamento, e isso é totalmente aceitável, a gente vai entender isso, mas é o que eu entendo por fé, o que eu passei a entender por fé, que eu queria passar para a igreja, para os irmãos, para que a gente não fique o tempo todo baseado num ponto de vista só. A vida toda eu acreditei que fé é assim, então eu vou morrer acreditando que fé é assim. Não, irmão, não pensa assim não. Estuda, procura, aprofunda isso, realmente o seu estudo, para que você possa entender também o seu ponto de vista sobre fé. Mas não fica baseado num ponto só de vista só não, senão você fica o tempo todo caminhando, talvez num caminho errado. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, te louvamos por essa oportunidade. Oh, Espírito Santo, nós te louvamos porque o Senhor é tremendo, Pai. E podemos confiar em Ti, Deus, podemos, Deus, ver o Senhor agindo através, Pai, das vidas neste lugar, Pai. Através de cada pessoa, Deus, que se dispõe, Deus, a ouvir a Tua voz e praticar o Teu Evangelho, Deus. E nós queremos, Pai, que quando o Senhor, Deus, nos escolheu e quando o Senhor nos chamou, Deus, o Senhor colocou a fé em nosso coração. A fé não vem de nós mesmos, Pai. A fé é o Senhor que implanta em nós, Pai. E quando nós temos fé em Ti, Pai, Deus, nós passamos a fazer as obras que o Senhor fazia, Deus, e até maiores do que ela, Deus. E nós queremos, Pai, que isso tenha acontecido no meio da Tua igreja, porque o Senhor, Espírito Santo, é o que tem adornado a igreja para o dia do Senhor, para quando encontrarmos contigo. E o Senhor, Espírito Santo, o Senhor, de maneira nenhuma, ia deixar que a igreja ficar em falta, Pai, para esse grande dia. E o Senhor tem nos mostrado que o Senhor tem separado pessoas, homens e mulheres, segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração, para entender nesses últimos dias o que o Senhor quer de nós, Pai. Não baseado, Pai, em tradições, não baseado, Pai, em histórias que foram contadas, mas baseado na Tua palavra, porque nós queremos que através da Tua palavra, céus e terras foram criados, através da Tua palavra veio a vida, e a vida com abundância. Nós cremos, Pai, que essa palavra vai nos levar até um dia encontrarmos contigo lá na glória, Deus, e aí sim, veremos o pleno, ó Pai, conhecimento do Senhor, teremos o pleno, Pai, ó Pai, anseio, Pai, que nós temos em nossa alma de conhecer o Senhor como o Senhor é, Deus. Mas enquanto isso, Pai, revela-te a nós, mostra-nos a Tua vontade, caminha conosco, Pai, nos ensina, Deus, a fazer a Tua vontade. Não, Deus, para que venhamos aparecer para o próximo, mas que o próximo, Deus, aquela pessoa que estiver ao nosso lado, aquele que não conhece o Senhor ainda, venha te conhecer, Deus, através das nossas obras, através das obras que foram feitas pela fé que nós temos em Ti. Porque nós vimos o Senhor fazer, Deus, e temos certeza que nós também podemos fazer, Pai, porque a Tua palavra nos promete isso. Nós oramos, Pai, eu te oro, Deus, pela vida de cada irmão que se encontra aqui, Deus, e talvez por entender que a fé, Deus, é algo que pode se abater, Deus pensa que a sua fé está morta, muitos pensam que a sua fé está abatida, mas na verdade a fé está firme, Deus, é a pessoa que está fraca, mas que o Senhor venha fortalecer essa pessoa espiritualmente nessa noite, para que ele venha experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não a nossa vontade, Pai, não o nosso desejo, porque nós somos falhos demais, nossos pensamentos são muito pequenos em relação ao que o Senhor tem para nós, Pai. E eu oro, Senhor, para que a Igreja Batista Nacional Missionária, Deus, venha entender, Pai, os Teus ensinamentos, os Teus propósitos, os Teus sonhos para nossas vidas, para os nossos dias de hoje, para que vidas venham se converter ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus.